No começo, parecia simples. 2 lados. Um planeta. Uma guerra. O bem contra o mal. A defesa contra a invasão. A humanidade contra eles. Mas essa história não é sobre heróis, nem sobre monstros. É sobre o que sobra quando todas as certezas se quebram e o inimigo que você jurou destruir tem o seu rosto. Porque no fim, o verdadeiro horror não é ser invadido. É descobrir que o invasor sempre foi você. O céu já não existe. Foi apagado por explosões que nunca cessam, engolido por nuvens de fuligem e pelas labaredas de um inferno sem fim. A luz do dia é um conceito distante, e a noite apenas um erro de cálculo entre bombardeios. Ninguém mais sabe por que está aqui, ou quando tudo isso começou. Nas trincheiras, soldados repetem ordens que ninguém mais compreende. Avançar, atirar, sobreviver. Eles se movem como espectros encharcados de lama, suor e medo. Os capacetes cobrem rostos jovens demais para estarem tão marcados. Os olhos, vazios. Vazios como o motivo que os trouxe até aqui. Do outro lado da linha de fogo estão os Velgari, criaturas de armaduras negras e respiração artificial. Seus movimentos são frios, calculados, silenciosos demais para o caos ao redor. São o inimigo, o mal. Pelo menos, é o que todos dizem. Mas o que são eles realmente? Alguém já os viu sem capacete? Alguém já escutou sua voz? Ou será que são apenas reflexos distorcidos do medo humano, materializados em formas que justificam? A matança, o protagonista dessa história, ainda não tem nome. Ele é só mais um corpo entre os muitos. Mais uma engrenagem nesse maquinário de ódio repetido. Um soldado entre ruínas. Um número em meio à estatística da guerra, mas algo nele sobrevive. Uma fagulha de dúvida. Uma sensação incômoda que, talvez, nada disso esteja certo. Talvez a guerra nunca tenha tido sentido. Ou pior, talvez ela faça sentido demais, porque foi feita para nunca terminar. O campo de batalha não é linear. Ele pulsa como um organismo ferido, respirando fumaça, cuspindo metal e engolindo vidas. Entre as crateras e destroços, o soldado caminha. Não porque queira, mas porque parar é morrer ou enlouquecer. Cada passo é um mergulho em histórias interrompidas. Um capacete sem cabeça. Um diário carbonizado, com palavras que terminam em sangue. Um comunicador ainda sussurrando o nome de alguém que não vai atender. É ali, entre destroços de tanques derretidos e bandeiras semi-enterradas, que ele encontra um fragmento, um pedaço de algo que não deveria estar ali. Um dispositivo. Pequeno, velho demais para o campo atual, avançado demais para o que conhecem. Quando ele o toca, algo acontece. Imagens invadem sua mente. Não são memórias. São possibilidades. Cidades humanas em ruínas com o símbolo dos Velgari tremulando no alto. Soldados com a mesma insígnia que ele, marchando ao lado das criaturas, e uma voz, indistinta, mas familiar, sussurrando. Você já esteve aqui antes. A mente grita por lógica, mas o corpo apenas treme. Ele cai de joelhos. O mundo gira, e por um segundo não sabe se ainda está no presente, ou se está preso em alguma linha quebrada do tempo. Quando desperta, o fronte está em silêncio, ou quase. O som das armas continua, ao longe. Mas ao seu redor, é como se o mundo estivesse pausado, esperando sua próxima escolha. Ele encara o dispositivo. As imagens ainda queimam em sua mente. A sensação é clara e insuportável. Algo está errado com a realidade, com toda a realidade. Talvez a guerra não seja contra os Velgari. Talvez seja contra um erro no próprio tempo. As visões não param. Mesmo desperto, o soldado vê fragmentos que não pertencem àquele tempo. Ruínas de cidades que ainda não existem. Pessoas que não conhece, mas que o chamam pelo nome. Tecnologias que desafiam o que é possível. Tudo parece vir de um lugar onde a guerra já terminou, mas não da forma que ele esperava. Há silêncio nesses ecos.
Não o tipo calmo, mas o tipo que pesa como luto coletivo. Futuro onde a vitória custou demais. Ou talvez nunca tenha acontecido. O dispositivo que ele encontrou começa a reagir. Projeta hologramas com símbolos híbridos, parte humano, parte Velgari, e uma voz robótica, descompassada, traduz o que parece ser um manifesto. Não somos invasores. Somos o que sobra quando vocês perdem a si mesmos. Ele recua, enojado. Mas o que mais o assusta é que parte de si entende. Não racionalmente, instintivamente. Essas criaturas, os Velgari, não são alienígenas. São herdeiros de um caminho humano torcido por eventos que ainda não aconteceram. Eles são sobreviventes de um tempo onde a humanidade se reconfigurou para sobreviver. Pele trocada por placas. Memórias reescritas. Corpos adaptados à radiação, à escassez, à guerra infinita. A guerra, então, não é entre espécies. É entre histórias que disputam o direito de existir. Cada confronto no presente é uma tentativa desesperada de um futuro apagar o outro. E agora ele se vê dividido. Se seguir lutando, estará matando versões possíveis de si mesmo. Mas se recuar, estará traindo tudo o que conhecia como verdade. No vácuo entre essas decisões, uma pergunta cresce. E se o verdadeiro inimigo não for os Velgari, mas o medo que temos de quem podemos nos tornar? Entre os destroços de uma cidade queimada, o soldado encontra algo, ou alguém, uma figura envolta em mantos metálicos, com olhos como lentes antigas, carregando nas costas um cilindro repleto de discos, fitas e fragmentos de cristal. Ele não fala como os outros, não carrega armas, mas seu olhar parece pesar mais que qualquer bomba. Você não devia estar aqui, diz ele. Ainda não. Chama a si mesmo de arquivista dos destinos, um coletor de linhas temporais perdidas, um exilado da realidade que não escolheu tomar partido. Mas registrá-lo conduz o soldado até um abrigo escondido sob camadas de tempo congelado. Ali, hologramas dançam no ar, cada um representando uma versão do mundo, uma em que a humanidade conquistou a paz, outra em que se tornou escrava da própria tecnologia, e mais uma, a mais escura, onde os Velgari venceram, e esqueceram que um dia foram humanos. A guerra é um algoritmo quebrado, murmura o arquivista. Vocês estão presos, num loop. Cada morte gera mais medo. Cada medo gera um novo motivo para matar. O soldado ouve, mas não entende completamente. E mesmo assim, uma certeza começa a se formar. A realidade é mais frágil do que imaginava. O tempo, maleável. A identidade, regravável. Então, existe um caminho para evitar tudo isso? Pergunta ele. O arquivista responde apenas com um gesto. Mostra-lhe uma linha fina, quase invisível, que atravessa todos os cenários. Existe, mas exige uma escolha que quase ninguém é capaz de fazer. Qual? Desistir de vencer. O soldado não responde, porque naquele instante ele não sabe mais o que significa vencer. E nas sombras, enquanto as linhas do destino tremulam como cordas prestes a se romper, o arquivista observa. Não como um guia, mas como um espelho, um reflexo do que o soldado pode se tornar, se decidir parar de lutar e começar a lembrar. Há um lugar que não deveria existir. Um rasgo no tecido do tempo, onde as versões da humanidade colidem como ondas caóticas sobre uma mesma costa. O arquivista a chama de fenda das possibilidades. Uma anomalia viva, onde passado, presente e futuro se sobrepõem como camadas de um mesmo grito. Guiado por visões fragmentadas, o soldado se aproxima do epicentro. Ali, o ar vibra como se respirasse. Estruturas deformadas flutuam, arrastadas por gravidades divergentes. Solo se transforma a cada passo. Ora ruínas, ora floresta, ora metal derretido. E o tempo não flui. Ele pulsa. Dentro da fenda, o soldado vê a si mesmo. Não uma, mas dezenas de versões suas.
Algumas com os olhos endurecidos pela guerra, outras com roupas que ele nunca usou, cicatrizes que não carrega, decisões que jamais tomou. E então, ele vê algo pior, uma versão sua, liderando os Velgari. Não como prisioneiro, mas como símbolo, como escolha. A mente do soldado quase colapsa. A fenda grita dentro dele. Uma torrente de futuros possíveis tentando se enraizar. E ali, de joelhos, ele entende. A guerra entre humanos e Velgari não é apenas uma disputa por território. É uma disputa por identidade. A cada batalha, o universo decide qual versão de si mesmo merece continuar existindo. A cada tiro disparado, o soldado escolhe, sem saber, que futuro alimenta e a fenda. Ela apenas observa, registrando tudo. Um portal para tudo o que poderia ser e tudo o que nunca deveria ter sido. Ao sair da fenda, o soldado não é mais o mesmo, porque agora ele carrega dentro de si todos os eus que poderia ter sido. E sabe que, para mudar o presente, precisará desafiar algo mais poderoso que qualquer exército, o próprio destino. A fenda ficou para trás, mas as visões? Não. O soldado caminha por um mundo onde o real já não é absoluto. Cada ruína parece conter ecos de futuros possíveis. Cada sombra sussurra o que ele ainda pode se tornar. E então, no meio do nada, ele encontra algo impensável. Uma base clandestina, oculta sob as camadas da guerra, construída por Velgari e humanos juntos. Uma aliança secreta, proibida por ambos os lados. Ali, ele conhece Nira, uma Velgari de pele marcada por circuitos vivos e olhos carregados de memórias que não são só dela. Ela fala pouco, mas o pouco que diz muda tudo. A guerra não é sobre vitória, é sobre sobrevivência de uma ideia. Os soldados dali não lutam por planetas ou bandeiras, lutam por uma verdade enterrada. A humanidade e os Velgari podem coexistir, porque já coexistiram. Num ciclo anterior, num fragmento perdido do tempo, eles foram um só povo. Mas essa memória foi apagada, propositalmente. Por quem? Ninguém ali sabe ao certo. Mas todos sentem que há algo maior por trás do conflito. Algo que manipula os ciclos temporais como peças em um tabuleiro cósmico. O soldado sente pela primeira vez que não está sozinho, que a resistência não é um exército, é um sopro, um gesto de desobediência contra a narrativa dominante, uma centelha tentando reacender o que foi esquecido. Nira mostra a ele um mapa de rotas temporais instáveis, pontes entre realidades. E no centro de tudo, um símbolo. O loop da guerra, o ciclo interminável entre nós e eles. Só quebramos o ciclo se alguém se recusar a continuar. Nele, diz Nira. E assim, diante daquela verdade, o soldado entende seu novo papel. Ele não é um herói, é uma variável, uma anomalia viva capaz de desviar o curso da história. Mas para isso, terá que fazer o impensável, se infiltrar no coração da máquina que sustenta a guerra e destruir a origem da divergência. O mapa entregue por Nira aponta para um local proibido, guardado por ambos os lados do conflito. O núcleo temporal. Uma instalação enterrada sob a crosta de um planeta morto, onde dizem que o tempo em si foi aprisionado. Lá, segundo os registros esquecidos da resistência, está o que os Velgari chamam de semente da divergência, o momento onde tudo foi manipulado, onde as versões da humanidade começaram a se dividir. Soldado se infiltra. A entrada é um desfiladeiro de metal corroído e portas lacradas por algoritmos temporais, que reconhecem o sangue dele como autorizado. Ele não entende por quê. Mas entra. O que encontra lá dentro não é uma arma, é um arquivo, uma cápsula de memória viva, alimentada por fragmentos de realidades desfeitas. Cada batida do núcleo mostra versões diferentes da guerra. Em uma, os humanos exterminaram os Velgari antes mesmo do primeiro contato. Em outra, os Velgari governam a galáxia como deuses, distantes. E em outra, não há guerra, há união, mistura, cultura compartilhada. Mas essa foi deletada, apagada da linha dominante por uma força desconhecida.
O núcleo revela algo ainda mais chocante. O próprio soldado já existiu em múltiplos ciclos, sempre presente, sempre morrendo, sempre perto da verdade, mas sempre falhando. Ele vê a si mesmo sendo traído, explodido, silenciado. Em cada realidade, sua existência ameaça o equilíbrio artificial da guerra. E então, a última projeção aparece, um conselho de figuras sem rosto, nem humanas, nem Velgari, observando os ciclos com olhos de controle, manipuladores do tempo, guardadores do ciclo. Eles não lutam, eles não escolhem lados, eles mantêm o conflito, pois o caos entre versões de humanidade serve a um propósito: evitar a convergência. Se a humanidade se unisse com os Velgari, algo seria despertado, algo que eles temem. O soldado recua, em choque. A guerra não é entre nós, é contra quem tem medo do que poderíamos nos tornar juntos. E agora, ele tem uma escolha: destruir o núcleo e libertar os ciclos, ou preservá-lo, mantendo viva a ilusão de inimigos que nunca foram reais. O soldado sai do núcleo como se tivesse atravessado o próprio tempo, não em anos, mas em verdades. Sua mente pulsa com ecos de versões de si mesmo que lutaram em guerras que nunca aconteceram, e todas terminaram da mesma forma, com o silêncio daqueles que sabiam demais. Mas agora, ele ainda está vivo, e isso muda tudo. Nira o espera fora da instalação, olhando para o céu morto daquele mundo. Quando ele conta o que viu, ela não parece surpresa, ela também já suspeitava. Mas nunca teve provas. Agora, tem e decidem agir. O plano não é vencer a guerra, é sabotá-la. Se a guerra é o ciclo que mantém a humanidade separada de si mesma, quebrar esse ciclo é o único ato de liberdade real. Mas isso exige algo que poucos têm coragem de fazer: mostrar a verdade. Eles começam um movimento silencioso, sem bandeiras, invadem canais de comunicação dos dois lados, transmitindo imagens do núcleo, dos arquivos apagados, das linhas do tempo onde humanos e Velgari convivem como partes da mesma civilização, mostrando que a guerra é uma escolha programada. A reação é imediata e violenta. Generais humanos e líderes Velgari emitem ordens para caçá-los como traidores. Mas o estrago já foi feito. Soldados começam a hesitar. Alguns se recusam a atirar, outros desertam, os Geis. Ciclos começam a vacilar. A própria realidade reage. Ondas de instabilidade temporal cortam o campo de batalha, como se o tempo estivesse tentando se reescrever em tempo real. Versões diferentes de soldados se sobrepõem, se confundem. Alguns se veem frente a frente, com si mesmos. A linha entre aliado e inimigo desmorona. Mas os guardiões do ciclo não ficam passivos. Uma nova força surge, silenciosa, precisa, impiedosa. Eles vêm para apagar a anomalia, e agora o soldado precisa correr, não mais para salvar sua vida, mas para salvar a chance de que a humanidade descubra que nunca foi duas. O mundo parece dilacerar-se por dentro. Fragmentos do tempo colidem como placas tectônicas de realidades incompatíveis. Prédios desaparecem e reaparecem. Com arquiteturas divergentes, pessoas veem rostos familiares mudarem de expressão e de história. O passado e o futuro brigam pelo controle do agora. O soldado e Nira seguem em fuga. Não mais entre linhas inimigas, mas entre linhas do tempo. São perseguidos por entidades que não pertencem a nenhum dos dois exércitos. Os guardiões do ciclo, programados para manter a continuidade a qualquer custo. Eles não têm rostos, não têm vozes. São sombras vestidas de absoluto e estão se aproximando, mas o plano dos dois insurgentes não era apenas sobreviver, era alcançar a fenda. Um ponto de ruptura onde todas as versões da linha temporal se cruzam, onde as decisões ainda não foram tomadas. E tudo pode ser reescrito. Chegar até lá, no entanto, exige um sacrifício.
Nira é ferida gravemente em um confronto com os guardiões. Ela sabe que não pode continuar, mas também sabe que não pode falhar. Com os últimos traços de força, transfere para o soldado um núcleo de dados codificados, uma verdade compactada, feita para ser ativada na fenda. Não é só informação, é identidade. Você precisa lembrar quem fomos e quem ainda podemos ser, ela diz. Ele parte sozinho. Os campos de guerra ao seu redor se distorcem em espelhos quebrados. Soldados congelados no tempo, versões múltiplas de si mesmo lutando ou hesitando. Ele os atravessa como um fantasma entre futuros abortados. E então a vê. A fenda não é um portal, é um momento. Suspenso, aberto, esperando. E ele salta, não com os pés, mas com a decisão, com a lembrança, com a verdade. Ele atravessa, mas não há luz, nem som, nem explosão. A fenda o recebe em silêncio, como um útero temporal, onde o real e o imaginado ainda estão por nascer. Lá dentro, ele não vê armas, nem campos de batalha. Vê possibilidades. Caminha entre memórias que não viveu, entre vidas que poderiam ter sido suas. É um humano. E, ao mesmo tempo, é todos os humanos que poderia ter sido, inclusive os Velgari. Cada passo é um confronto. Cada respiração, uma escolha. Ali, a guerra não se trava com balas, mas com aceitação. Ele se vê jovem, cheio de ódio, pronto para matar. Depois, velho, amargurado, tentando entender por que tudo começou. Vê Nira criança, vê a terra destruída, vê um universo onde nunca houve guerra, apenas diálogo. Mas aquele universo só existe ali. Ainda não foi vivido. A fenda mostra tudo, mas não decide nada. É ele quem precisa escolher. E é isso que ele faz. Com o núcleo de dados que Naira entregou, ele emite um pulso, um sinal codificado que viaja de volta pelas linhas partidas do tempo. Não. É uma mensagem para os exércitos, é um lembrete de que somos a soma de nossos erros e de nossas correções. Os ecos da guerra se dissipam, não com vitória, mas com memória. Alguns conflitos cessam, outros continuam. Mas agora, pelo menos, sabem de onde vieram. E talvez, só talvez, saibam para onde não querem mais ir. Ele acorda em um novo campo. Não há armas ao redor. A guerra não acabou. Mas algo mudou. Porque agora, ele não luta mais contra o inimigo. Luta para impedir que o inimigo seja ele de novo. E pela primeira vez, em muito tempo, ele caminha sem ódio. Batalha terminou. A guerra não, mas o ciclo foi quebrado.